Muito boa tarde a todos. Eu hoje tenho a satisfação de estar coordenando com o professor Hélio Waldman essa mesa redonda sobre os rumos e perspectivas das telecomunicações. Esse é um assunto que tem merecido grande atenção de muitos setores da sociedade brasileira, isso já há alguns anos. Dedicando-se nesse momento a esse tema, a Unicamp cumpre o seu papel de centro de debates de questões que têm grande interesse científico e tecnológico, além do enorme interesse social e econômico, é claro. Reunindo aqui hoje pessoas que são importantes agentes e críticos das transformações que estão em curso nesse setor no nosso país. Participam da mesa, e eu, pelas participações, quero desde já transmitir a cada um os profundos agradecimentos da Unicamp, as seguintes personalidades: o Dr. Luiz Carlos Mendonça de Barros, ministro de Estado das Comunicações e até recentemente presidente do BNDES. O ministro é engenheiro de produção pela USP, doutor em economia pela Unicamp, tendo iniciado sua carreira profissional em 1967 no Investibanco. Foi um dos fundadores da corretora Patente, do Banco de Investimento Planibank e do Banco de Investimentos Matrix. Foi ainda diretor do Banco Central do Brasil, sendo responsável pela área de mercado de capitais. Participa o engenheiro Antônio Albuquerque Neto, engenheiro do CPQD, da Telebrás, e presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Pesquisa, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Participa também o Dr. Flávio Greenspan, vice-presidente de assuntos estratégicos da Motorola para a América Latina. É engenheiro eletrônico e mestre pela UFRJ, tendo obtido o doutorado em engenharia biomédica na Universidade da Pensilvânia, em 1971. Trabalhou na UFRJ até 88, tornando-se presidente da Motorola do Brasil em 1990. Participa o Dr. José Elis Ripper Filho, que é o presidente da ASGA Microeletrônica, engenheiro eletrônico formado pelo ITA em 61, doutor pelo MIT, foi pesquisador dos Bell Labs, presidente da Elebra Microeletrônica, é professor titular da Unicamp, onde já exerceu diversas funções, tendo publicado 73 artigos em revistas internacionais e recebido diversos prêmios pela sua produção científica. O Dr. José Roberto Boasson de Marca, que é engenheiro de comunicações pela PUC-Rio, PhD em engenharia elétrica pela Universidade da Califórnia do Sul, em Los Angeles, membro do corpo docente do Centro de Estudos em Telecomunicações da PUC, foi o primeiro presidente da SBT, Sociedade Brasileira de Telecomunicações, foi diretor de desenvolvimento científico e tecnológico do CNPq e acaba de ser eleito presidente da IEEE Communication Society. O Dr. Márcio Vollers é professor do Instituto de Economia da Unicamp, vinculado ao CERI, Centro de Estudos de Relações Internacionais do Instituto de Economia, atuando nas áreas de Economia e Finanças das Telecomunicações e novos modelos institucionais na área de infraestrutura. Engenheiro elétrico pela Politécnica da USP, mestre e doutor em Ciências Econômicas pelo Instituto de Economia da Unicamp. E é atualmente membro do Conselho Consultivo da Anatel. Eu entendo que ele quer que fique claro que ele não está aqui como representante da Anatel, mas como membro do Conselho da entidade. Bem, passando ao formato do evento, devido a problemas de agenda dos participantes e também devido à limitação de tempo para a transmissão pela Embratel que está sendo feita, a palavra será usada da seguinte forma. Falarão inicialmente o ministro das Comunicações e o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Pesquisa, Ciência e Tecnologia, durante 20 minutos cada um. Em seguida, os outros membros da mesa apresentarão suas questões relativas a essas duas primeiras falas. E a mesa lerá as questões formuladas por escrito pelo público presente e por correio eletrônico para a resposta dos convidados.
Temos a chegada... O que aconteceu? Tá. Acho que precisa chegar um pouquinho para cá. Temos a chegada do... Sim. Bom. Então, retomando a sistemática da apresentação, teremos então as questões dos membros da mesa, questões de plateia, questões recebidas por correio eletrônico. O ministro deverá sair antes de encerrarmos o debate e depois passaremos ao novo bloco para apresentações e continuação da discussão. Eu quero lembrar que mesmo ocorrendo interrupção da transmissão pela Embratel, o canal 20 da NET Campinas está transmitindo e a sessão está sendo transmitida pelo canal web da Unicamp. E, sem mais demora, eu passo a palavra ao ministro Mendonça de Barros. Muito obrigado. Eu queria agradecer o convite e me parece esse um encontro de extrema importância, porque nós estamos às vésperas de uma grande mudança no nosso mercado de telecomunicações no Brasil. Depois de quase um quarto de século em que este mercado esteve dominado por uma empresa pública monopolista, nós estamos nas etapas finais para que isso se transforme, para que esse mercado se transforme num mercado com uma organização institucional e operacional completamente diferente daquela que prevaleceu nesses últimos 25 anos. E aqui eu acho que a primeira questão importante de ressaltar é que essa mudança na forma da organização do mercado, promovida pelo governo Fernando Henrique Cardoso, sob a coordenação direta do ministro Sérgio Mota, a partir de 1995, ela é uma mudança de agenda que aparece com uma certa frequência quando se estuda a história de vários países. Ela não é uma mudança de agenda do tipo que nós estamos verificando hoje, por exemplo, na Ásia, mudança de agenda que nós estamos verificando Coreia, Indonésia, Japão, que se caracteriza por uma mudança de agenda no meio de uma crise muito profunda. Isto é, uma mudança de agenda que não foi feita de uma maneira prévia, ou não foi feita, discutida de uma maneira prévia, mas ela é muito mais fruto de uma crise que se instala, no caso que eu estou dando um exemplo, na economia desses países. Existe uma outra forma de mudança de agenda, talvez um pouco mais difícil de ser encontrada, porque ela não é difícil também de ser implementada, que é uma mudança de agenda que se faz ainda no período positivo de um determinado ciclo, seja de uma empresa, seja de uma economia, seja de um país. E ela se faz porque parte do pressuposto, parte de uma análise feita sobre essa agenda anterior que está funcionando, e parte-se de que essa agenda está se esgotando, não se esgotou ainda, mas ela está se esgotando,
e insistir na sua manutenção é realmente passar por esse segundo tipo de mudança de agenda que eu estava citando, que é a agenda mudada a toque de caixa no meio de uma crise. Nós entendemos, nós do governo Fernando Henrique Cardoso, e eu agora não mais com o presidente do BNDES, que foi quando eu comecei a discutir essa questão, mas agora com o ministro das Comunicações, nós entendemos que é este o caso que nós estamos verificando nas transformações propostas pelo governo para a mudança da estrutura do segmento de telecomunicações. E isso tem uma primeira observação, certo? O governo tem muito claro o sucesso de que foi a experiência do monopólio público no segmento das telecomunicações. Quem tem idade suficiente para lembrar, ou quem já estudou esta evolução, sabemos que a estatização veio num momento de crise do mercado de telecomunicações, exatamente pelo esgotamento, não interessa quais as razões, de um modelo anterior, em que esses serviços eram de responsabilidade de concessionários privados, na sua maioria empresas estrangeiras que tinham aqui, se estabeleciam aqui como um departamento das suas empresas matrizes.